No Evangelho de João, Jesus vai falar 7 vezes eu sou. Tá curioso para saber quais são elas? Se ajeita na cadeira e vambora, que hoje é dia de parola. Os Paroleiros, um jeito simples e divertido de conversar sobre verdades bíblicas. Vambora, que hoje é dia de parola. É isso aí, pessoal, muito bem-vindos mais uma vez para uma roda de parola inédita. Hoje, com o quarteto fantástico, a escalação completa, time todo em campo. Estamos aqui representados nesta roda de parola 2D interestadual, diretamente dos nossos estúdios home office de São Paulo, capital, Presidente Prudente e Vila Aurora City, com o nosso 04, parola 119. Meninos, hoje eu acho que 1 hora vai ser pouco. E aí, Will, como é que você tá? Rapaz, eu tô igual o pó da rabiola, mas bora lá, porque hoje é noite de parola. E aí, Xan, bora? Bora, tamo junto. Paulinho, firme, forte, sacudido. E bonito. Tem quem diga que a Vila Aurora é a parte mais zona leste da zona norte. Eu só ouvi falar. Eu ouvi dizer que é a antessala do céu, Paulinho. Aleluia! Ó, como é que é? Desenrola, bate e joga de ladinho. Você sabe que essa música é inspirada nas irmãs, né? Desenrola, bate e joga. Desenrola, joga. Bisfodonias, queremos lembrar você aqui, que esse é o teu pastor, superintendente aqui. Queremos ver você aqui, Bisfodonias. Aleluia. É que eu vi a piada, eu não podia perder, pô. Vamos lá. Você sabe, Xan, que hoje você chegou com carinho, você chegou de um jeito tão legal, tão bacana, que hoje nós recebemos milhares de e-mails, milhares de mensagens pedindo a sua participação e já disseram que os paroleiros já não têm mais graça se você não estiver junto. Você arrebatou, você juntou o coração das pessoas e disseram assim: queremos Xandão junto com os paroleiros. Então, fica aqui a campanha para você que está nos acompanhando. Deixa aqui no seu comentário no YouTube, hashtag Xandão é nosso. Você tem uma outra sugestão aí de hashtag? Então, eu pensei que você ia falar hashtag Ursinho Carinhoso. Tá louco? Hashtag Ursinho Paroleiro. Vamos lá. Afinal de Vamos abrir, contas, então, nossa... Não ia valer a pena o que eu ia falar. Deixa quieto. Vamos lá, então, gente. Parola 119 começando. Então, nós vamos falar aqui. Nós estamos já numa série muito bacana, já há algumas semanas. Essa aqui deve ser, acho que a 7ª ou 8ª parola, já não perdi as contas de quanto nós já fizemos dentro do tema Jesus. Então, a nossa ideia é óbvio que não é nem esgotar o assunto, mesmo porque já os próprios evangelhos já está escrito lá, né? Se eu fosse falar e escrever tudo aquilo que Jesus fez, não ia caber em livro nenhum no mundo. Então, é claro que nós não vamos esgotar isso. A gente está dando algumas pinceladas, algumas coisas que são bem interessantes para você com a gente que está nos acompanhando aprender, né? E estamos aqui todo mundo aprendendo também sobre a vida e o ministério de Jesus. Lá no Evangelho de João, a gente destaca esse evangelho hoje. Nas outras parolas, nós já falamos da genealogia que está em Mateus, nós já falamos enfim, citamos outros evangelhos, mas hoje, especificamente, nós vamos falar sobre o Evangelho de João, onde Jesus vai falar por 7 vezes a expressão eu sou. Eu sou, é óbvio que não tem muito mais situações na Bíblia do que essas 7 vezes que está em João. Se nós vamos pegar no Apocalipse, vai falar que ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, ele é a estrela da manhã. No Antigo Testamento vai se identificar como eu sou, que sou, enfim.
Mas no Novo Testamento, lá no Evangelho de João, Jesus ele vai fazer, então, essas 7 afirmações. E a gente não vai ter tempo de falar, meninos, de todas as 7, mas eu acho que dá para a gente, quem sabe, fazer algumas duplinhas dessas afirmações para a gente estar batendo um papo. Então, Will, eu queria contigo para a gente abrir, né? A ideia é a gente falar aqui e não deixar assunto para o Paulinho. Vamos ver se a gente consegue. Mas vamos começar falando, então, quando Jesus afirma que ele é o pão da vida. Uma coisa interessante, né, quando você vai falar sobre Jesus falando eu sou o pão da vida, né? Lá em João, capítulo 6, verso 48, né? Porque quando Jesus ele está ministrando o Sermão do Monte, ele fala assim: bem-aventurados aqueles que têm sede e fome de justiça, né? Quando ele está diante da mulher samaritana, ele fala: olha, se você beber dessa água, você vai continuar tendo sede. Mas se você beber da água que eu te der, você não vai ter mais sede. Então, aí nós temos o primeiro parâmetro. Ou seja, aquela sede que estava sendo dito, ele vai suprir. Então, ele é o manancial pelo qual nós vamos ser supridos na nossa sede. Agora, olha que interessante. Ele vai falar aquele que tem fome, né? Então, bem-aventurados aquele que tem sede e fome de justiça. Então, ele é a água e ele também é o pão vivo. E ele é o pão que virá para suprir a nossa fome. Ele virá para suprir uma fome de justiça. E aí, Romanos, Paulo vai dizer que o evangelho ele é nada mais, nada menos do que a própria manifestação da justiça de Deus. Então, você vê que, nesse paralelo, no Sermão da Montanha, ou do Monte, ou o Sermão das Oliveiras, né? Nós temos aí algumas variedades, dependendo da Bíblia que você estiver usando, e nisso o Paulinho já está tendo ali um ataque fulminante, ele está falando sobre isso. Então, quando Jesus está falando a respeito do pão, ele ser o pão da vida, ele faz até um paralelismo daquilo que aconteceu no deserto, com o maná. E quando ele está fazendo esse paralelismo, ele está falando, olha, ali no deserto estava sendo apontado para mim. Porque, ainda que você estivesse passando por aquela fase de transição, eu sou aquele que virá e viria para suprir a tua necessidade. E qual é a necessidade que nós temos no dia de hoje, né? Bem-aventurados aqueles que têm sede e fome de justiça. Paulo vai dizer que a geração de hoje, né, a criação, ela manifesta, ela espera, aguarda, anela pela manifestação dos filhos de Deus. Então, veja que existe um grito dentro de nós, ansiando por essa água e também por esse pão. Jesus, lá na antiga aliança, Deus ele fala para Moisés: Moisés, bate na rocha, que vai sair água, e eu vou suprir a necessidade daquele povo que estava sedento. E aí ele fala na segunda vez: fale a rocha. E aí a gente sabe que Moisés escapa a marcha, vai lá, bate na rocha, grita com a rocha, vira cambolete, faz tudo, e aí ele, por esse motivo, ele acaba não herdando a terra prometida, mas, de novo, a sede do povo sendo tipificada na rocha. Então, nós vemos a mesma posição de Cristo sendo a água na antiga aliança, apontando para aquele que viria para suprir a necessidade daquele que anseia pela necessidade, pela justiça de Deus. E nós vemos o maná sendo derramado, apontando para Jesus, que também seria aquele que supriria a necessidade daquele que anela e grita pela manifestação do poder, e anela pela manifestação do Filho de Deus, aquele que anela por ser aquilo que Paulo vai dizer em 2 Coríntios 5, 21, que ele se fez pecado para que eu e você fôssemos feitos justiça de Deus. Então, dentro aí do que o Will estava falando, né? Eu gosto muito dessa comparação que Jesus faz ali com o maná no deserto, e ele deixa bem claro que quem não deu, não foi Moisés que deu o pão, né? Se a gente ler alguns versículos antes, ele vai estar falando justamente isso. Então, desde lá, quem dá o alimento para o povo é sempre o Senhor, por mais que tivesse usando um homem, no caso ali, Moisés, para estar
à frente do povo. Né? Então, e da mesma forma, Deus no Novo Testamento agora nos dá o pão da vida, que é Jesus. E o pão, ele gera vida. A gente pode ficar bastante tempo até só na água, mas uma hora a gente vai precisar comer, né? E se a gente quer ter vida hoje, acho que ele fala, eu sou o pão da vida, né? Eu não sou o pão do sucesso, eu não sou o pão da alegria, eu sou o pão que gera vida. Né? Se a gente quer ter vida, vida com Deus, vida em abundância, como ele promete, a gente precisa estar se alimentando dele. Da mesma maneira que eles precisaram do maná para permanecerem vivos, para que a gente possa permanecer, para que nós possamos permanecer vivos hoje, até o grande dia, né? A gente vai passar aqui pela ressurreição, que ele é a ressurreição, para que a gente chegue nesse, a gente precisa estar se alimentando de Jesus, e aí é consumindo as palavras e os ensinos dele. Dando sequência nessa questão do eu sou, a gente falou um pouquinho do pão, mas a gente pode falar um pouquinho também da segunda afirmação de Cristo, quando ele fala que ele é a luz do mundo, né? Da mesma forma que o Wilsinho trouxe essa questão do Jesus ser aquele que alimenta, aquele que sustenta, né? Aquele que... eu gosto de uma frase que minha avó falava, ela falava assim, que saco vazio não para em pé, né? Ou seja, pessoas de estômago vazio não conseguem ficar firmes. Mas eu quero usar essa ilustração para dizer a seguinte coisa: nós, se não estivermos cheios também de Cristo, cheios do Espírito, nós também não paramos de pé. Ele é o pão que nos sustenta, né? Ele é aquele que nos alimenta. Mas fazendo essa transição do pão para a luz, que foi a segunda afirmação que Jesus fez lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, essa questão da luz, a gente tem várias outras referências bíblicas. Eu acho bacana a gente falar dessas citações de Cristo, porque elas, via de regra, elas se remetem a outras citações bíblicas do Antigo Testamento, enfim, e elas se concretizam em Cristo. Aquilo que eram símbolos no Antigo Testamento, assim como o maná, que o senhor falou, né, a questão da luz, né, de trazer luz para a escuridão, é algo que também representa Cristo. Veio no meu coração aqui, 2 Coríntios 4, versículo 6, que fala assim, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, e ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, Jesus é aquele que vai trazer luz ao mundo. Tem até um texto, acho que é de Isaías, Paulinho, me ajuda com essa referência aí. É o povo que estava em trevas, então resplandeceu-lhes a luz. Isaías 9, nós falamos isso na série de Advento, né? Então, a própria citação de Isaías 9 já se remete a Jesus como luz, né? Exato. Arthur, e se você me permite fugir um pouquinho da fala de João no capítulo 8, quando Mateus faz o registro dessa fala de Jesus, eu sou a luz, Mateus ele já ajunta com mais um outro eu sou de Jesus, que é eu sou o sal. Né? Eu sou o sal da terra, vocês, os discípulos, são o sal da terra. Essa ideia da luz e do sal, ambos elementos, eles pressupõem um contraste, né? E aqui eu acho fantástica essa característica de Jesus. Jesus ele já era um contraste em referência aos mestres da sua época. A própria palavra fala que as pessoas referiam-se a ele como alguém que pregava com autoridade, não como os escribas, não como os fariseus, não como os sacerdotes. Ele pregava de uma maneira diferente, embora o objeto da pregação fosse o mesmo, né? Ele não veio contestar e nem revogar a lei ou profetas, mas veio fazê-los cumprir, né? Então o objeto da pregação era o mesmo, mas a maneira da pregação era contrastante com a forma que os pregadores pregavam na ocasião. E essa é uma característica que a igreja tem que ter. Essa é uma característica que o discípulo de Cristo tem que ter, né? Essa é uma característica que nós devemos carregar no nosso dia a dia. Eu me lembro de um pastor, todos nós conhecemos ele, o pastor Éder, da Metodista lá em Arapongas, pastor Éder contando a história
de um jovem que chegou para ele e falou assim: pastor, eu me converti agora há pouco tempo e eu tenho algumas dúvidas. Pastor, pois não, pode tirar as dúvidas. Eu como crente, eu posso ficar com as meninas? Pode ficar com as meninas. Eu como crente, eu posso beber? Você pode beber. Eu como crente, eu posso sair para a noitada? Pode, você pode sair para a noitada. Pastor, então o que eu não posso? Ele, não, cara, não existe o que você não pode, existe o que você pode não, né? Você pode não ficar com as meninas, você pode não sair para a noitada, você pode não beber, você pode não fumar, você pode não fazer algumas coisas, e esse pode não está vinculado à tua decisão de servir a Cristo e à legitimidade da tua decisão, né? Então, o que eu posso? Eu posso contrastar com os costumes do mundo a partir do momento que eu entreguei a minha vida a Cristo, né? Jesus, ali também, no Evangelho de Marcos, ele disse: se alguém quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Né? Então, há um pressuposto de contraste requerido do crente, do discípulo, da discípula de Cristo, e, para mim, essa característica da luz, né, sendo um contraste com a escuridão, assim como o sal sendo um contraste com a insipidez, né, como características de Cristo, características da igreja. Para mim isso é muito marcante e me chama muita atenção, me apaixona muito essa fala. Show de bola. Vamos tocar então para uma terceira afirmação. Eu sou de Jesus diz. Aliás, aqui a gente podia fazer a primeira afirmação casada, vamos dizer assim, porque ambas Jesus fala a respeito da relação pastor-ovelha, né? Então Jesus vai falar que ele é a porta das ovelhas e também vai falar que ele é o bom pastor. Então, eu sei que essas duas afirmações elas estão intrinsecamente ligadas, né? Quem quer dar a palhinha sobre essa afirmação aí? Não, assim, quando eu estava lendo esse texto assim, primeiro, eu acho fantástico quando Jesus ele afirma: eu sou, né? Ele não deixa sombra de dúvidas. Eu sou a luz, eu sou o pão, eu sou o bom pastor, eu sou a porta, né? Assim, a porta, claro que nos leva a pensar sempre em algo que nos dá acesso. E é isso que eu acho fantástico, né? Eu sou o acesso, né, a uma vida de paz, de alegria e uma vida eterna. Isso que eu acho que é fantástico, assim. E ele ainda completa, né, nessa dupla citação do eu sou dele nesse texto. Ele falou: e eu sou o pastor, eu sou aquele que te protege. Porque ele fala: o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas, eu te protejo até a morte. Então, eu achei isso fantástico. Eu te dou acesso e sou eu quem te protege. Né? Era só essa pincelada, Paulinho. Legal, Chan. Arthur, e Will e Chan, essas duas afirmações, eu falei de luz e sal e coloquei como referência, né? Como contraste. Essas duas afirmações, né, o pastor e a porta para as ovelhas, também tem tudo a ver uma com a outra, e ambas pressupõem referência. A ovelha é um bichinho que enxerga muito mal. A ovelha, ela pode desenvolver cerca de 150 doenças dos olhos, da vista, né, em referência a cerca de 40 do ser humano, 30, 38, 40 diagnósticos que o ser humano pode ter. A ovelha ela pode ter 150 diagnósticos diferentes, ou seja, tem muita doença para a vista da ovelha, e a ovelha ela precisa de referências. E referências para a ovelha pressupõem um lugar de segurança. Né? Uma ovelhinha, quando está tendo uma tempestade, ela pode se enganar, né, e chegar, por exemplo, perto de uma árvore e achar que, pelo fato daquele trambolho ser enorme, ali ela está segura, né? E às vezes a gente sabe que numa tempestade que tem raio, o pior lugar pro sujeito ficar é debaixo de uma árvore, né? Porque vai cair um raio ali, né? E vai acontecer um acidente pior do que
do que se ela estivesse em algum outro lugar de fato seguro, né? Então, quando Jesus identifica-se desta forma, como ambientes, né, ou realidades de fato de segurança para a ovelha, Jesus está colocando como essa referência confiável, né, que a ovelha pode ter, né? E isso para pessoas que porventura tenham perdido a sua referência de alegria, a sua referência de desejo de viver, a sua referência de desejo de prosseguir, né? A gente começou falando sobre o 6,48, eu sou o pão da vida, o 6,48 de João, 6,53 de João, eu sou o pão da vida. E o Will falou, né, que a referência é a fala de Jesus ali em referência à vida, né? É uma verdade. Pessoas perdem a referência e precisam retornar a essa referência de uma vida verdadeira que Cristo é, e como ele mesmo se identifica, uma vida em abundância e uma vida eterna. Importante é ressaltar que, além de Jesus falar que ele é o acesso, né, como o Wilson, como o Chan falou, o que me traz a sensação dessa questão de falar que eu sou o bom pastor, além de ser aquele que protege, existe essa conotação e ela é 100% válida, eu gosto de uma segunda forma de enxergar, que é aquele que guia, né? Eu escutei uma frase semana passada que diz assim, todos nós desejamos um mapa, mas Jesus quer ser guia. O que isso significa é que a gente quer sempre ter uma noção do todo, a gente quer sempre ter a noção do caminho completo, né? Eu saber onde é o meu destino vai fazer com que eu tenha tranquilidade no meu caminhar, porém, Jesus, ele quer ser o guia, ele quer só que você o siga, assim como o pastor faz com as suas ovelhas. Olha, vem atrás de mim, né? Só segue-me. Aliás, esse foi o chamado que ele fez para os discípulos, né? Só segue-me. Então, esse reconhecimento da voz do pastor no meio de tantos ruídos que o mundo tem hoje, acho que é uma das grandes lições, né? Eu sempre falo que se a Priscila me ligar, eu posso estar em qualquer lugar, eu vou reconhecer a voz dela, porque faz 20 anos que eu escuto a voz dela. Assim é a mesma coisa com Deus, né? Pode estar no meio de uma multidão, pode estar no meio de uma confusão, mas o fato é, aquele que se relaciona diariamente com Jesus consegue discernir a voz dele, mesmo no meio da multidão. Essa referência de pastor, eu acho que como guia, ela traz uma clareza muito grande ao nosso coração. Will, você quer fechar esse bloco com alguma coisinha a mais? Esse é o momento. Rapaz, eu vou te falar uma coisa. Me agradou muito falar sobre isso, né? Porque quando nós vamos falar a respeito de eu sou, nós vamos lembrar aquilo que Moisés, ele ao ser desafiado por Deus, ele todo gaguejando, vira e fala assim, tá bom, Deus, mas quando eu for falar a respeito de ti, como que eles vão crer? E aí meio que Deus, ele vira para ele, dá uma chapuletada, né? E fala assim, você vai falar que o grande eu sou me enviou, né? E quando ele fala isso, nós vemos esse mesmo dizer, que é o emblemático de Deus, né? Quando Jesus ele está lá no Getsêmani, e aí, a quem procuram, eu sou, e aquele mesmo mover de Deus, né? Que na antiga aliança ia trazer um nível de convencimento para as pessoas, dizendo que ali o poder de Deus ia se manifestar. No Getsêmani, esse mesmo poder se manifesta, e aquelas pessoas ficam, uau, o que está acontecendo aqui? Então, se fosse você que está nos ouvindo, está nos assistindo, não perca o próximo bloco. É isso aí, está impecável, impecável, como a gente sempre diz. Então, faz o seguinte aí, já deixa o seu joinha nesse vídeo, já compartilha, ativa o sininho para você ficar por dentro de tudo aquilo que a gente está postando semana após semana. Afinal de contas, já são 119 semanas. Esse sininho é de concílio, hein, Paulinho? Ai, caramba.
São 119 semanas trazendo conteúdo bíblico para você. Nós já somos multiplataforma, estamos no Facebook, no Instagram, no YouTube e em formato de podcast no Spotify e agora também no Deezer, para você escolher qual o melhor formato, a melhor plataforma que se adapta a você, ao seu tempo. Então fica aqui o recado. Daqui uns dias estaremos de volta com o Bloco 2, continuando essa super parola sobre Eu Sou. Um grande abraço para você. Até mais. Tchau, tchau. Afinal de contas, né? Dizer com que andas e te direi quem eres.